Ministério profético é um chamado a arrependimento, sentindo capacitar, um sentido de capacitar o homem para voltar a se arrepender. Amém? Glória a Deus. Eliseu era um homem pelo qual ele andou, caminhou com Elias e foi ungido por Elias. Amém? Recebeu a porção dobrada, que significa o direito de filho. Fala assim: porção dobrada é o meu direito de filho primogênito. O que é o meu direito de filho primogênito? O filho que recebe a herança é o filho primogênito pela lei dos judeus. Os outros filhos não recebem, somente o filho primogênito. O que Jesus é para Deus? O filho primogênito. Somente o filho primogênito tinha o poder de repartir comigo e com você todas as suas bênçãos. Então, em Deus, Ele nos tornou o filho primogênito. Amém? Glória a Deus. Nós somos galardoadores juntamente com Ele. Nós temos hoje o direito de filho. Falei, eu tenho o direito de filho. Amém? Mas juntamente com esse direito, eu também recebo responsabilidade para cuidar da herança, para governar a minha família, a família de Cristo, e de receber a maior herança do meu Pai. Glória a Deus. Por exemplo, o filho mais velho de Jacó era Rubem, mas ele dorme com uma das concubinas do pai. Depois Simeão se une com Levi para se livrar de Siquém e cada um dos seus filhos. Por isso José recebeu a capa. Por isso José foi galardoador da capa pelo qual o pai lhe deu. Aleluia, glória a Deus. Mas a capa de José gerou ciúmes. Amém? Amém? Olha que interessante. Ninguém honrou a primogenitura que recebeu. Rubem não honrou por ser primogênito. Ele dormiu com a concubina do pai. Os outros irmãos se viraram um contra os outros e perderam assim consequentemente o direito da primogenitura. Talvez você já ouviu muitas palavras falando da capa de José e o porquê José recebeu essa capa e não o filho primogênito. Hoje eu estou te contando a história, que ele perdeu o direito da capa, que ele perdeu o direito da honra, que ele perdeu o direito da bênção, porque ele não agiu como filho, ele agiu como rebelde, como desobediente, como traidor, como adúltero para com o seu próprio pai. Você está entendendo, sim ou não? Porque não é só porque José era o filho amado de Jacó, era porque também os outros tinham feito algo para perderem a sua posição ao receber a capa. Glória a Deus, amados. A capa gerou ciúmes, assim como ele requer o espírito que está em Elias. Todo primogênito recebe a capa. Assim como Eliseu requereu de Elias a capa como filho primogênito. Ele diz assim: pai, ele vê a subida do seu pai Elias. Ele chamava Elias de pai espiritual, pois ele abandonou a sua casa para seguir a Elias, tornando Elias o seu pai espiritual, tornando a Elias o seu mestre,
a sua família e o seu Senhor. Amém? Quando Saul é rejeitado por Deus, ele se rebela. Ele pega a capa de Samuel e separa e rasga. Olha aqui o que Saul fez. Ele ficou tão revoltado com Samuel. Ele pega a capa do profeta e divide. Qual foi a ira que Saul olha para Samuel? Por ter falado para Saul, não aquilo que ele queria ouvir, mas aquilo que ele precisava ouvir. Porque ele foi ali apontado dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados. Ele se ira, rasga a capa e o profeta fala assim para Saul: assim também como a capa se rasgou, eu rasguei o teu reino e dou tua capa para outro que virá além de ti e será maior que ti. Oh! É por isso que Davi foi escolhido. Você pode dar uma salva de palmas bem forte. Alguém teve que perder uma capa. Alguém teve que passar a capa. Alguém perdeu o direito da capa, que significa a sua autoridade, que significa a sua bênção, que significa aquilo que estava sobre você, ou que você recebeu, porque alguém perdeu o seu direito. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Jonatas, ele dá a capa dele para Davi. Você, quando entrega a sua capa, entrega também a sua autoridade. Quando Eliseu sobe, o mundo espiritual se descortina, a carruagem de fogo vem buscá-lo e ele recebe o que Elias lançou sobre ele. Glória a Deus. É forte ou não é, igreja? Aleluia. Você está preparado para receber a capa? Você está preparado para receber poder? Você está preparado para receber essa unção? Você está preparado para receber aquilo que Deus tem para a tua vida, como o filho primogênito, como o primeiro, como a tua herança, pelo qual talvez outro irmão tinha um direito, mas agora Deus está revogando esse direito e entregando nas tuas mãos o direito que é para você. E assim termina o livro de Reis. E aí então ele pega a capa e diz: aonde está o Deus de Elias? E ele bate a capa no Jordão, e o Jordão se abre, e Eliseu passa, e o primeiro milagre desta história é recheado de milagres, porque houve uma interferência do céu. Diga: hoje eu recebo a minha capa, eu vou bater a minha capa, e vai haver uma interferência dos céus. Bata a tua capa profeticamente em nome do Senhor Jesus. Diga assim: o meu milagre é uma evidência de que Deus vive na eternidade entre o meu mundo e o mundo sobrenatural. Hoje eu vou viver essa evidência. Bata a tua capa profeticamente, diga: o mar vai se abrir. Bata a tua capa profeticamente: eu vou viver milagres, eu vou viver